Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvamos a Deus pela sua graça e misericórdia. Agradecemos ao pastor Roberto por fazer essa primeira parte. E eu gostaria de rever com vocês a leitura da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10. Eu faria a leitura na Bíblia que eu trago hoje em mãos. Ela tem uma versão mais atualizada, é a nova versão transformadora. Então, eu gostaria que você prestasse atenção na leitura, para que você tenha uma melhor compreensão. Enquanto você acha o texto, eu quero fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta manhã, te agradecemos pela sua bondade e misericórdia, que a tua palavra, que é viva e eficaz, penetre em nossas mentes e corações e faça morada. Edifica-nos, ó Deus, fortalece-nos, abençoa-nos e nos faz cada vez mais parecidos contigo. Oramos nesta manhã pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 4, versículo 10, está escrito assim: Como eu me alegro no Senhor, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Esta passagem é uma passagem do apóstolo Paulo encorajando e elogiando os crentes de Filipos, os crentes filipenses. O apóstolo Paulo escreve esta epístola por volta do ano 61, 62 da nossa era cristã, ou depois de Cristo. E ele escreve esta epístola como um resultado da alegria, do contentamento e da generosidade. É assim que a maior parte dos teólogos, estudiosos, eruditos tem observado as características desta carta, desta epístola. É a epístola de Paulo da alegria, é a epístola de Paulo do contentamento, é a epístola de Paulo da generosidade, é a carta onde ele ressalta essas qualidades dos crentes filipenses e também dele. A revista, na leitura complementar, vai nos dar alguns textos muito importantes com relação à generosidade. Por exemplo, Provérbios capítulo 11, versículo 25, na minha Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 11, versículos 20, Provérbios 11, 25. Vou ler o 24 e o 25. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Ou seja, quem atende outro também será atendido. Quem dá de beber a outro também será descedentado. Quem regar também será regado. Isto está relacionado a uma alma generosa, a uma pessoa que tem alegria e que tem também contentamento. Nesta questão, os filipenses, eles cumprem com facilidade este preceito bíblico.
Também temos outra passagem a respeito da generosidade cristã, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, versículo 18, aonde o apóstolo Paulo nos fala as seguintes palavras: diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem, devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Ok? Então, nós temos aqui boas recomendações, boas instruções de como nós devemos usar os nossos recursos em favor do reino de Deus. E o reino de Deus é constituído de pessoas. E o reino de Deus não é um reino materialista. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é justiça, ele é alegria e ele é paz no Espírito Santo. Deste modo, quando nós usamos os nossos recursos para abençoar os demais, nós fazemos com que essas coisas, elas abundem, superabundem no meio do povo de Deus. A epístola aos Filipenses, irmãos, é uma epístola muito especial, pois ela retrata um período em que Paulo, ele esteve em Filipos durante a sua segunda viagem missionária. Quando Paulo, ele aporta ali em Filipos, na região, como disse meu amigo pastor Carlos, região limítrofe da Macedônia, né? Quando ele aporta ali em Filipos, ele passa ali algumas semanas, alguns meses, pregando o Evangelho. E ali acontecem coisas extraordinárias, tais quais uma jovem que era possuída de um espírito imundo, que dava grande lucro aos seus donos, pois ela era uma escrava. Esta moça, que na Bíblia é chamada de pitonisa, porque eles tinham uma crença naquela época da Grécia, que um espírito chamado Piton, que era associado a uma espécie de feitiçaria, de ocultismo ligada a uma serpente, possuía aquela moça e ela conseguia verificar os acontecimentos futuros. E assim aquele espírito maligno ia enganando as pessoas. E as pessoas iam sendo seduzidas por aquilo e davam grandes somas de dinheiro àqueles senhores daquela jovem. Mas, um dia, passando Paulo e os seus companheiros de ministério, de evangelização, naquela rua onde estava aquela moça, o espírito que nela estava dizia: estes aí são servos do Deus Altíssimo. Esses aí são homens de Deus. E Paulo, a princípio, não teve um discernimento claro daquilo que ela falava, ou do que o Espírito falava pela boca dela. Mas, passado alguns dias, aquilo incomodou a Paulo, e tendo ele clareza, discernimento de espírito, de que aquilo não procedia da alma dela, mas procedia de uma ação demoníaca, Paulo voltou-se para ela, repreendeu-a no nome do Senhor Jesus, e o espírito que nela estava saiu, para nunca mais voltar. E ela já não podia mais adivinhar ou revelar, e com isso o lucro dos seus senhores caíram. O que aconteceu foi que eles vieram a perseguir Paulo e seus amigos e conseguiram lançar Paulo na prisão. Dado essa circunstância, nós sabemos que lá Paulo, depois de ter sido açoitado, tendo seus pés presos no tronco, amarrado com as suas mãos, a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor, até que Deus enviou um grande tremor de terra que abalou aquela prisão. Aquela prisão não era como as nossas, nos nossos dias, aqui na superfície, era no fosso, era num buraco, dentro da terra, de tal maneira que todas as portas das cadeias se abriram, e aquele carcereiro que estava a guardar-lhes pensou em tirar a própria vida, porque esta era a pena capital para um carcereiro que deixava um preso fugir. Era vida por vida. E quando ele pensou em tirar a própria vida, Paulo disse: não te faças mal, estamos todos aqui. E a Bíblia diz que ele saltou para dentro, ou seja, ele pulou para dentro do buraco onde estavam os prisioneiros.
E Paulo depois ganha toda aquela família juntamente com o carcereiro para Cristo e continua o seu trabalho de evangelização, sendo libertado posteriormente. O autor da Bíblia que eu trago, ele diz que Paulo ministrou em Filipos durante a sua segunda viagem missionária, tendo passado tempo suficiente ali para plantar uma igreja. E enquanto estava ali, ele envolveu-se em confusões como as que eu acabei de relatar. Esta visita a Filipos foi motivada por uma visão que ele teve quando ele ainda estava do outro lado da região, quando ele estava em Troade. E ele em Troade, ele tem um sonho ou uma visão pela noite, onde ele vê um varão macedônio dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E ele então compreende a vontade de Deus e toma uma nova direção, indo para a região da Macedônia. O seu ministério em Filipos deu início à propagação do evangelho na Macedônia. Durante a sua primeira estada em Filipos, Paulo levou a fé em Cristo às pessoas que viriam a formar o núcleo crescente daquela pequena igreja. Entre essas pessoas estavam Lídia, que era, nos nossos dias, uma empresária, uma senhora bem, digamos assim, bem-sucedida, obrigado, bem-sucedida financeiramente, pois ela trabalhava com tecidos de púrpura. Estavam ali Lídia, estava o próprio carcereiro, que se converteu com a sua família, e muitas outras pessoas que vieram a se converter com as pregações de Paulo. Depois Paulo se retira de lá e passa lá novamente uma terceira vez, brevemente, na sua terceira viagem missionária. Paulo está escrevendo essa epístola perto, perto do momento em que ele vai ser assassinado, um pouco, mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos antes. Paulo ele morre por volta do ano 64, 65, ali não há uma precisão quanto a isso. E, neste período, o apóstolo Paulo escreve Filipenses como uma resposta a uma crise que estava acontecendo, por exemplo, com os Gálatas, que estava acontecendo aos Colossenses, e, em vez disso, ele mostra, na carta aos Filipenses, o seu apreço pelos cristãos filipenses. Na carta aos Filipenses não há uma repreensão, não há, por exemplo, um conteúdo apologético, discutindo problemas na igreja, como ele discute aos Gálatas e aos Colossenses, por exemplo. E na epístola aos Colossenses, Paulo ele demonstra toda a sua alegria. Por exemplo, no capítulo 1, Paulo demonstra a alegria de viver em Cristo. No capítulo 2, ele demonstra a alegria de servir a Cristo em unidade. No capítulo 3, ele demonstra a alegria em conhecer a Cristo. E no capítulo 4, ele demonstra a alegria em descansar em Cristo. E aí, no capítulo 4, que nós fizemos a leitura, onde ele diz, eu estou contente, estou satisfeito, aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo ele utiliza uma palavra grega que é autarques. Autarques quer dizer que ele tem suficiência, ele tem satisfação pessoal. Mas essa suficiência pessoal, essa satisfação pessoal, não é uma autossatisfação que provém dele mesmo. É uma satisfação, é uma suficiência que provém de Deus. Então, nós somos orientados e ensinados, nesta manhã, a buscar em Deus a nossa suficiência, a buscar em Deus a nossa satisfação pessoal, buscar em Deus o nosso contentamento. Então, diante disso, nós saberemos viver tanto na necessidade quanto na fartura, tanto na escassez, quanto na abundância, tanto com o estômago vazio ou com o estômago cheio. E aonde está a nossa suficiência nesta manhã? Aonde está a nossa confiança? Os cristãos modernos do nosso presente século, eles estão sendo orientados
ao contragosto das Escrituras, a se sentirem satisfeitos e suficientes, quando, assim, eles possuem tudo aquilo que eles querem, tudo aquilo que eles desejam. Se eu não possuir aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, eu me sinto infeliz, eu me sinto insatisfeito. Cristo não é suficiente. A alegria do Espírito não é suficiente. O poder do Espírito não é suficiente. Mas Paulo está dizendo que ele tem alegria, ele tem contentamento, ele tem plena satisfação em Deus. Então, desvinculando um pouco da questão do ofertório, eu quero focar um pouco mais com os irmãos na questão da satisfação em Deus, do contentamento em Deus. Porque Deus não nos dará tudo o que nós queremos. Deus nos dará aquilo que precisamos. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, nos garante isso. Veja comigo, na minha leitura, o autor diz, na minha versão, não amem o dinheiro. Na nossa versão mais tradicional, né? Os vossos costumes sejam sem avareza. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Então, nós somos encorajados a ter uma suficiência e uma confiança em Deus, mesmo que Ele não nos dê tudo aquilo que nós desejamos. Porque há desejos nossos, irmãos, que não são para glorificar a Deus. Nosso irmão Tiago, também chamado de apóstolo, escreve dizendo que as nossas orações não são respondidas, os nossos pedidos não são atendidos, porque muitos deles são pedidos, são orações para os nossos próprios deleites. Não é para a glória de Deus, é para a nossa própria vaidade. Mas Deus nos garante, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Eu lhe darei aquilo que você realmente precisa. Estar contente é estar confiante em Deus. Embora esta palavra suficiência, confiança, contentamento em Deus, alegria em Deus, nos dê uma base para que nós estejamos em paz com Deus, isso não é um incentivo para que nós venhamos a viver relaxadamente. Não é porque Deus disse que não vai me abandonar e nem que eu agora vou cruzar os braços. E cruzando os braços eu vou esperar cair do céu, ouvir um passarinho, né? E colocar a comidinha na minha boca. Não, não é isso. A Bíblia não se contradiz em nenhum dos seus assuntos. E o autor de Provérbios, rei Salomão, diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Um homem preguiçoso, ele vê um leão lá no campo e ele cruza os braços. Vai morrer de fome. A tragédia vai alcançá-lo. Então não é isso que Paulo está dizendo, porque em outra passagem, ele diz assim, aquele que não trabalhar, não deve comer. Porém, há casos recorrentes no meio da igreja cristã de pessoas preguiçosas, homens e mulheres que não querem trabalhar, não têm uma profissão e querem viver justamente da fé. Só que a fé é trabalho puro, a fé é esforço, a fé é prego batido e ponta virada. Mas existem pessoas que querem viver descansadamente, relaxadamente da fé, mas não é da sua fé, é da fé dos outros. Fazendo uma péssima interpretação do texto bíblico. Quando o próprio apóstolo Paulo trabalhava, muitas vezes com suas próprias mãos, como ele afirmou em Atos capítulo 20, estas minhas mãos me foram úteis para o meu sustento. Então, nós não podemos relaxar com relação a isso.
Nós temos a nossa parte a fazer, que Deus não irá fazer. Deus não faz o que nós precisamos fazer, e o que nós precisamos fazer, precisamos nos capacitar, precisamos trabalhar, precisamos juntar recursos, economizar, nós precisamos fazer a nossa parte. E Deus fará a sua parte. Deus é o nosso ajudador. O materialismo, irmãos, ele desagrada a Deus. Ele desagrada a Deus. Há muitas pessoas que estão muito materialistas. Muito materialistas. Eu participei de uma programação ontem em uma rádio, aqui no Rio de Janeiro, e o mediador me fez uma pergunta: por que nesses dias nós não estamos observando aquela alegria contagiante no meio dos cristãos, quando um pecador se arrepende, quando alguém desviado retorna para Cristo? Ele falou: por que isso está acontecendo? Em contrapartida, quando se faz um voto, uma campanha de carro novo, casa, viagem, quando se fazem ofertas desse tipo, desse gênero, as pessoas ululam, as pessoas, ficam eufóricas. As pessoas são capazes até de entregar os seus bens, querendo obter um retorno, numa espécie de barganha com Deus. Mas o que é mais importante? Eu respondi a ele, sinceramente, dizendo que isso dá-se por causa da cosmovisão, que invadiu a igreja do século XXI, uma cosmovisão humanista, antropocêntrica, firmada e centrada no homem, nos desejos do homem, nas vaidades do homem, onde tudo que tem valor é temporal, tudo que tem valor é passageiro. Mas Paulo disse: meus irmãos, atentem-se para as coisas que são de cima. Olhem para as coisas que são de cima, porque as coisas que são de cima são eternas. Vamos esquecer de olhar um pouco nas coisas que são de baixo, nas coisas que estão, na horizontalidade da vida, e vamos firmar os nossos olhos naquilo que está em cima. Carros, casas e mansões e outras coisas são coisas desta horizontalidade. São coisas perecíveis e temporais, que nos fazem bem sim, que fazemos bom uso sim, mas que perecerão sobre a face dessa terra. Vamos olhar e firmar os nossos olhos nas coisas que são de cima. E aí, quando nós olhamos para as coisas que são de cima, nós conseguimos nos alegrar com um pecador que se arrepende, com um desviado que retorna. E aí nós recuperamos o verdadeiro avivamento bíblico. E aí nós não precisamos de ferramentas humanas, nós não precisamos de esquemas, não precisamos de mecanismos humanos para poder conduzir o culto de Deus. Ao contrário, nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus durante o seu culto, porque é Ele quem opera, é Ele quem dirige, é Ele quem guia, é Ele quem controla. Ele é o Senhor do culto. O apóstolo Paulo, irmãos, faz-nos entender a ideia central dessa epístola, transbordando passagens, como tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. Embora o conteúdo da oferta, da generosidade, seja um conteúdo muito importante, tudo isto Paulo transforma para Cristo, colocando em Cristo. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Esse versículo tão mal interpretado. As pessoas tendem a pegar esse texto e colocarem para si mesmas de uma maneira que
Eu posso conquistar tudo com Cristo. Eu posso ter aquela casa com Cristo, aquele carro com Cristo. Eu não vou ficar doente. Quem somos nós, irmãos? Eu vou determinar. Vou encostar Deus, em outras palavras, na parede. Deus tem que fazer. Se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia, eu deixo a Bíblia, eu deixo de ser crente. Quantos homens fizeram esses desafios estúpidos na TV e rádio e internet? A fim de quê? De enganar os simples. Aqueles que têm menos conhecimento das Escrituras porque não as leem. E neste momento, irmãos, o que nós precisamos é de um conhecimento sólido e robusto das Escrituras. Porque é neste tempo que estão se levantando não somente falsos profetas, mas também falsos mestres, que estão a engodar, estão a seduzir os simples, coçando-lhes os ouvidos, dando a eles a informação que eles querem ouvir. É o retrato de Jesus Cristo como servo humilde, o núcleo do ensinamento de Paulo nesta carta. É inegável a sua alegria por simplesmente pensar na igreja dos Filipenses, porque era uma igreja jovem, muito jovem, recém-formada, mas uma igreja que havia interiorizado Cristo de uma maneira extraordinária. Quando as igrejas estavam passando necessidades em Jerusalém, os filipenses mandaram-lhes ofertas. Os filipenses queriam ofertar a Paulo, mesmo quando não tinham a condição, não estava ainda no momento. Ele está expressando a sua alegria. Ele queria que os seus destinatários sentissem essa mesma alegria, para que os filipenses conhecessem a fonte de toda alegria. A fonte da sua alegria não é o quanto você tem no bolso nesta manhã, embora isso seja importante. Mas não é a fonte. A fonte da sua alegria não é o quanto você tem de saúde, embora isto seja importante. Nós conhecemos homens e mulheres bravos, valorosos, que lutaram até o fim da sua vida e não venceram a enfermidade, mas venceram a corrida da fé. Mas a enfermidade venceu-lhes por um pouco de tempo. Porque chegará o dia, chegará o momento que eu não me canso de falar, em que a trombeta soará. E quando esta trombeta, que é chamada de última trombeta soar, aqueles que morreram em Cristo, seja de enfermidade, seja de acidente, seja de assassinato, seja qual for a forma, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a fonte da nossa alegria, é a fonte do nosso contentamento, é a fonte da nossa satisfação. Paulo conduziu-os a Jesus, ensinando-lhes que uma comunidade de crentes que vivem em harmonia uns com os outros só é possível mediante a humildade exemplar de Jesus. Paulo escreveu que estava derramando a sua vida como oferta por causa de Cristo, que o fez encontrar grande alegria e contentamento no serviço do Senhor. Sua carta aos Filipenses mostrou-lhe que, ao centralizarem a vida em Cristo, eles também poderiam viver em verdadeira alegria. É isto que nós precisamos encontrar nesta manhã. Não é prosperidade financeira, embora seja importante. Não é saúde, embora seja importante. É Cristo, 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 Cristo. É como diz o nosso hino da harpa cristã: Cristo, 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 nome sem igual. Enches o contrito de prazer
celestial. Aleluia! Então, quando nós encontramos Cristo e temos satisfação em Cristo, todo o resto se torna irrelevante, por mais importante que seja. Eu sei que é difícil, irmãos. Nós, muitas vezes, passamos por situações difíceis. Os ritmos e as pressões da vida, raro, não nos roubam a alegria. Com ombros caídos e cabeça curvada, alguns dias e até meses, nos parecem difíceis demais para suportar. Mas isso acontece porque nós temos uma fragilidade humana, e nesta fragilidade, muitas vezes, nós retiramos os nossos olhos de Cristo. É por esta causa que o autor aos Hebreus escreve-nos, olhando para Jesus. Porém, eu gosto da versão atualizada que diz, olhando firmemente para Jesus, perseverantemente para Jesus. Olhando para Jesus. Cumpramos, corramos, sigamos a carreira que nos está proposta. Assim, como os filipenses, Paulo sabia que a alegria verdadeira provém somente da fé humilde na obra salvadora de Jesus. Quando há uma fé humilde na obra salvadora de Jesus, há alegria na igreja, há contentamento. Essa alegria ocorre quando nos unimos em harmonia com outros cristãos e nos servimos mutuamente. Quando nos servimos uns aos outros. Assim era a vida dos crentes filipenses. Assim é a vida disponível a nós hoje. Permita que a alegria que você encontra em Cristo o mantenha longe de brigas e divisões inúteis e o conduza a relações harmoniosas com o povo de Deus. Nós estamos, às vezes, envolvidos em coisas tão mesquinhas, tão pequenas, quando há coisas tão importantes a serem debatidas e tratadas. Regressando aqui ao capítulo 4. Paulo diz, mesmo assim vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas, pela primeira vez, e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento tenho tudo do que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todo o sempre. Veja, irmãos, a simplicidade, a maneira como Paulo se dirige a esta igreja. Ele poderia fazer uso do seu apostolado e exigir tais e tais coisas, mas ele não faz. Ele não coage, ele não intimida.
Paulo trabalha com o amor, com a espontaneidade. Louvado seja o nome do Senhor, pois estamos em uma igreja bíblica, cujo nosso pastor age também à semelhança do apóstolo Paulo, não coagindo, não intimidando, mas pedindo com amor. Quando nós temos muitas necessidades, muitas pessoas a socorrer. E bendito é o nome do Senhor quando muitos irmãos se levantam na igreja para fazerem as suas doações, para entregarem as suas dádivas e socorrer os necessitados. É a Escritura que diz: Deus lhe recompensará. Deus lhe suprirá. Há uma Escritura em Provérbios que diz que aquele que atende o pobre empresta a Deus. É uma linguagem figurada, para mostrar que Deus se agrada das nossas ações. Esta é a bênção da generosidade. Eu quero refletir com os irmãos uma pequena passagem do Novo Testamento, onde o autor aqui cita a generosidade da mulher viúva. E esta mulher viúva que foi observada pelo Senhor, ela chegou para entregar a Deus os seus recursos. A Bíblia diz que Jesus estava próximo àquele local do templo, onde estavam, digamos assim, né, hoje nós chamamos de gasofilácio, e onde se recolhiam as ofertas, e a Bíblia diz que Jesus observava, aqueles homens vinham, e dos recursos que tinham, eles davam muitas coisas, muitas ofertas, muito dinheiro. Mas, achegando-se aquela pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas. E o autor consegue saber, ou Jesus conseguiu saber, que eram 2 pequenas moedas por causa do tilintar das moedas. Então, ela bota uma, pim, pim, as urnas eram feitas de metais, e depois ela coloca a outra e a moeda cai e faz o barulho. E Jesus está observando o que aquela senhora fez. Jesus não está observando quanto ela está dando. Ele está observando o quanto ela não está retendo. A Bíblia diz que aquele que retém mais do que lhe é devido, o faz para a sua própria miséria, para a sua própria desgraça. E ele louva aquela mulher como bem-aventurada, porque ela deu tudo o que tinha. Ela deu tudo o que tinha porque o Senhor, para ela, era tudo o que ela tinha. O Senhor, para ela, era tudo o que ela precisava. Então, nós somos encorajados, irmãos, a também entregar tudo. E quando eu falo entregar tudo, eu não estou aqui falando especificamente de dinheiro. É toda a nossa vida. É todo o nosso ser. Eu gosto de contar algumas passagens da nossa harpa cristã, porque elas são muito bíblicas, diferente de muitas canções que nós temos hoje. E existe uma canção que diz: tudo entregarei. Tudo entregarei. Você pode entregar toda a sua vida a Cristo nesta manhã, sem reservas? Será que eu posso entregar toda a minha vida a Cristo nesta manhã, sem reservas? Qualquer parte da minha vida é do Senhor, qualquer parte da sua vida é do Senhor. Ela estava certa de que Deus a ajudaria, a supriria. Ela não ficou preocupada com o amanhã. Isso é extraordinário. Nós, quando somos confrontados com algumas passagens da Bíblia, com alguns personagens, nós ficamos envergonhados. Porque veja o tamanho da fé desta mulher. E aí, quando eu olho para mim, eu fico envergonhado, porque eu vejo que a minha fé é muito pequena.
E às vezes fé pequena é fé nenhuma. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao fazer isso, irmãos, nós nos assemelhamos a Cristo, que ofertou-se por inteiro, por completo. A Bíblia diz que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E ele não recusou nenhuma parte só dos seus sofrimentos, quando estava expiando os nossos pecados na cruz do Calvário. A Bíblia diz que chegaram a ofertar-lhe um pouco de vinagre com fel, a fim de aliviar-lhe a dor do castigo, que colocaram em uma esponja embebida nessa emulsão e colocaram no seu lábio, e quando ele provou, ele se recusou. Ele se entregou por inteiro. Era o Cordeiro de Deus, conforme a prescrição do Êxodo, sendo totalmente queimado no altar de Deus. Quando nós nos entregamos completamente, nós nos assemelhamos com Cristo. Cristo era rico e se fez pobre para nos enriquecer. Aí um profeta moderno aí, ele pega essa passagem e diz que Cristo era rico, mas ele era rico de dinheiro, financeiro. É difícil, né? É um pouco difícil, né, pastor? Os pais eram pobres. Ah, mas ele era carpinteiro. Um outro pregador famoso diz que Jesus fazia cadeiras assim, soprava e o negócio surgia. Um absurdo. Um escândalo. Bem famoso. Aí não, José era carpinteiro, ele tinha uma empresa, uma carpintaria. Jesus trabalhava com ele e foi juntando dinheiro. Quando ficou maior de idade, comprou uma casa na beira da praia. Aí o profeta moderno diz, como eu falei do texto aqui agora, que Jesus era rico e se empobreceu para nos enriquecer, que essa riqueza é financeira. Não, quando Paulo usa esta riqueza de Cristo, ele está falando da sua divindade, da sua soberania. É uma linguagem hiperbólica. E aí ele está falando que Cristo era rico, ou seja, a sua divindade, e ele desce, ele se esvazia, se faz pobre como nós para nos enriquecer espiritualmente. Esse não é o Evangelho, irmãos, mas é o que está sendo propagado, é o que está sendo pregado. É o que está sendo difundido. Por quê? Porque os cristãos não querem mais a leitura da Bíblia. Os cristãos não querem se voltar para a Escritura. É triste, mas é a dura realidade. O povo de Israel estava perdido e desviado, havia regressado do cativeiro, e quando Esdras vai tentar reconduzir o povo aos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que Esdras toma o livro da lei, juntamente com Neemias e uma turma de homens do ministério sacerdotal e levitas, eles abrem a Bíblia, o Antigo Testamento hebraico, diante do povo de Israel, em uma grande praça, a Praça das Águas, e começa a ler. E quando eles vão lendo, e tem os escribas no meio do povo que vão interpretando as escrituras para aquelas pessoas que não tinham instrução, que haviam passado muito tempo no cativeiro, que haviam desaprendido a língua hebraica, o povo começa a chorar. Aonde estão os choros, irmãos? Aonde está a comoção? Quando nós pregamos a palavra, mas aparece meia dúzia de gente abobada nas plataformas, pulando, gritando, rodopiando, fazendo coisas absurdas, e o povo diz, aleluia, glória a Deus. E quando há pregação da palavra, e quando há ensino,
as pessoas ficam enfastiadas, ficam enojadas, enjoadas, e diz, nossa, aquela irmã ali prega muito, aquele irmão ali prega muito, nossa, aquele ali não é do fogo não. A minha palavra é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Não é o grito, não é o arroubo, não é a eloquência, é a palavra. E o fogo de Deus desce em ambiente quieto, em ambiente barulhento, não importa. Porque o povo de Deus estava reunido no cenáculo e não há nada escrito ali que eles estavam lá fazendo barulho para que o fogo de Deus viesse. A Bíblia diz que foi de repente, veio do céu. Todo avivamento vem do céu. E ele vem mediante um desejo intenso de sermos cheios do Espírito Santo. Só que esse desejo, ele só pode vir a nascer em nosso coração se nós estivermos com a palavra. Sem a palavra enraizada, arraigada, morando em nosso coração, não encontraremos isso. O Dr. John MacArthur diz as seguintes palavras: conforme olham para a glória do Senhor, os crentes estão continuamente sendo transformados à semelhança de Cristo. Aí nós estamos encontrando, sabe, pessoas que se dizendo cristãos, com péssimo testemunho. Péssimo testemunho. Ah, mas ele fala em línguas, esse profeta agora está na rede social, por isso eu estou falando. É um profeta famoso aqui do Rio de Janeiro. Estava profetizando para um rapaz sentado na cadeira e falando palavrão. Na profecia falou um palavrão, irmãos. Vai ver a igreja dele, está entupida lá na Barra da Tijuca e em outros lugares. Entupida de gente, mas não entupida de ovelhas. Porque as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. As ovelhas não comem capim seco, elas querem relva verde. Nós somos transformados à semelhança de Cristo, olhando para Cristo. E por um foco contínuo nele. O Espírito transforma o crente cada vez mais à sua imagem de glória em glória. É a santificação progressiva. Quanto mais os crentes crescem no conhecimento de Cristo, mais Cristo é revelado em suas vidas. O que você quer, irmãos, para revelar a Cristo? A doutrina da prosperidade, muito baseada em uma interpretação mal feita do Antigo Testamento, diz importar que quanto mais prósperos, mais saudáveis, mais ricos, então mais Deus transparece em nossas vidas. Enquanto uma pessoa que não tem prosperidade, não tem tanta saúde, essa pessoa, por sua vez, também não tem Deus na sua vida. É isto verdade? Então quer dizer que Deus está na minha vida só se eu tiver plena saúde. Deus só está na minha vida se eu tiver um ótimo carro, uma ótima casa. Há pessoas que têm tudo isso e estão vivendo uma desgraça. Estão em tormentos. Há pessoas que têm tudo isso e dariam tudo isso em troca de paz, em troca de sossego na alma. Jesus disse assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo ali que Jesus usa é a instrução. Era um trocadilho da época. Tomai sobre vós o meu jugo, porque havia o jugo dos fariseus. E ele está dizendo: deixem o jugo da legalidade da lei, deixem de lado o jugo da religiosidade, deixem de lado o jugo do farisaísmo e tomem sobre si o meu jugo. A minha instrução, a instrução da graça, da liberdade em Cristo, da liberdade no Espírito, da nova vida,
do vinho novo, do pano novo. Deixem o remendo de lado, deixem a vida velha de lado. Tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Descanso, paz, tranquilidade. Veja como ele está preocupado, não é com o corpo físico, ele está preocupado com a alma, com a psique. Ele está preocupado com a sua mente. Você que precisa tomar doses de remédio para dormir. Você que precisa tomar doses de remédio para se manter durante o dia equilibrado. Venha a Cristo. Venha a Cristo. Há pessoas que pensam porque estão na igreja, estão em Cristo. Estar na igreja é estar na igreja. Estar em Cristo é outra coisa. Assim, meus irmãos, eu quero concluir. Acabei pregando em vez de dar aula. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.